E aí galera, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de álgebra linear. Então, agora nós veremos o capítulo sobre determinantes, tá bom? Seria uma revisão do que foi visto no ensino médio, mas aqui a gente vai trabalhar sobre um outro aspecto. Inicialmente a gente vai considerar permutações, tá bom? Então, seja n um número natural, aqui, n um número natural maior ou igual do que 1, e considere n dos naturais n o seguinte conjunto, né? O conjunto dos números naturais de 1 até n, tá bom? Eu vou chamar de permutação. Permutação, toda aplicação objetora, sigma, sobre esse conjunto aqui, tá bom? Então, uma permutação nada mais é do que uma aplicação objetora nos naturais n, né? Naturais índice n. Desde que composta de aplicações bijetoras é bijetora, se eu tenho φ e sigma permutações, a composição também é uma permutação. A aplicação identidade dos naturais indicada por id também é uma permutação. E como por propriedades de aplicação bijetora, a inversa de uma permutação também é uma permutação. A essas permutações sigmas eu vou abreviadamente denotar por essa matriz aqui. Então eu pego a minha permutação sigma na linha, né? Nessa linha número 1 aqui, na linha número 1, eu vou botar todos os elementos que eu tenho, ou seja, de 1 até n, porque aqui eu estou considerando nn, e embaixo eu vou colocar as imagens pela sigma, né? Então 1 está associado a sigma 1, o 2 está associado a sigma 2 e assim sucessivamente. Note o seguinte, se essa sigma aqui for a identidade, então aqui seria 1, 2, 3 até n, e a imagem de sigma 1, dado que é a identidade, isso aqui seria 1. Pela identidade, isso aqui seria 2. E assim sucessivamente. Vejamos exemplos, tá bom? Então, se n igual a 2, existem duas permutações no conjunto n2, né? Que é 1 e 2, né? Essas duas permutações vêm justamente do fato de eu estar considerando apenas as permutações de 2, né? Então, as permutações de 2, quando o conjunto tem dois elementos, é 2 fatorial, então eu tenho duas permutações. Quais são elas? Tem a identidade, do jeito que eu falei, né? Em cima eu boto o elemento, então aqui 1, 2, 1, 2, as imagens pela identidade. E aqui fixo a linha de cima, como sempre eu falei, 1, 2, e aqui eu permuto, né? Aqui, ó, aqui é 1, 2, então aqui vai ser 2, 1. Então, em N2, né? Nos naturais 2, naturais índice 2, o conjunto só tem essas duas permutações. Quando n igual a 3? Quando n igual a 3, eu tenho um n3. Esse n3 aqui vai me dar 3 fatorial permutações. 3 fatorial é igual a 6 permutações. Elas estão listadas aqui embaixo. Ó. Aqui é a identidade. Marquei a identidade, né? Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui é a próxima permutação. A permutação 1, 2, 3. E aqui eu vou apenas inverter, né? Fica 2, 3, 1. Aqui 1, 2, 3, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 2, 1, 3. 1, 2, 3, 1, 3, 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Note que a linha de cima, mais uma vez aqui, a linha de cima, a linha número 1, né? Ó, eu não mexo nela. Ó. Eu só vou perguntando a linha de baixo, tá bom? Eu só vou perguntando a linha de baixo. O que é que isso aí vai me dar? Eu posso olhar o sinal dessa permutação. Dado uma permutação, eu posso olhar o sinal dessa permutação. De que modo? Considere a seguinte permutação. Está aqui a permutação. Seja R um número de pares ordenados, ou seja, vou ver o par. Está escrito sigma I é maior do que sigma J. Chama-se o sinal da permutação sigma, o número inteiro representado por SGN, né, que vem do inglês, que é o seguinte, sigma, o sinal de sigma é 1 se o R for par, e o sinal de sigma 2 é menos 1 se o R for ímpar. O que a gente vai tratar aí
Dada a permutação, a gente vai tentar ver o que é que acontece com os sinais. Exemplo. Seja sigma a permutação. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Quais são os pares que eu tenho para esse caso, onde o sigma i é maior do que o sigma j? Quais são os pares que eu tenho? Eu tenho o par 1, 2 e eu tenho o par 1, 3. 1, 2 e 1, 3. Então são esses pares aqui. Então o que acontece é que eu tenho quantos pares? 2. Então o sinal é 1. Porque o R é par. Mas a gente pode olhar o sinal de uma forma diferentemente. Como é que eu vou olhar esse sinal de uma forma diferentemente? Vou fazer o seguinte. Tá aqui a permutação? A permutação é essa. Agora anote. Eu vou tentar trazer essa permutação para a identidade. Qual é a permutação da identidade aqui? Se essa permutação fosse a identidade. Aqui ficaria 1, 2, 3. Aqui teria que ser 1, 2, 3, sim? Vamos tentar ver, aqui trocando aqui embaixo, né, apenas na linha que eu posso mexer, na linha 2, quantas trocas eu preciso fazer para voltar para a identidade. Então eu vou fazer essa troca aqui, ó, de 1 para 3. Então já fiz uma troca, né? Então aqui fica 1, 3, 2. E agora eu vou trocar mais uma vez, né? Porque aqui é 3 agora e aqui é 2. Trocando mais uma vez, eu vou ter duas trocas, né? Que é justamente esse R aqui, ó. Então, quando eu tive duas trocas, o R é 2 e o sinal da permutação é 1. Vejamos o segundo exemplo. O segundo exemplo, eu tenho um N3, né? Tá aqui a permutação. 1, 2, 3, 1, 3, 2. Qual é o único par, I e J, com I menor do que... Com I, né? Menor do que J, e entre 1 e 3, de tal forma que sigma I é maior do que sigma J. Quais são eles? É justamente o par 2, 3. Ou seja, é justamente esse par aqui. Mas, se você não quiser olhar aí, você olha para tentar voltar para a identidade. Com essa permutação aqui, quantas trocas eu preciso fazer nessa linha aqui, na linha número 2, de tal forma que eu volte para a identidade? Eu preciso trocar o 3 por 2, não preciso? Se eu trocar o 3 por 2, aqui vai ficar 1, 2, 3. Então é a identidade. Então eu fiz quantas trocas? 1. Então R é igual a 1. Então o sinal dessa permutação aqui é menos 1. Quando o sinal da permutação é 1, a gente vai dizer que a permutação é par. Se o sinal for 1, a permutação é par. Se o sinal for menos 1, a gente vai dizer que a permutação é ímpar. Tá bom? Então, só tem esse porém. O que é que a gente vai fazer o que vai vir a ser de transposição? Chama-se transposição uma outra permutação, né, tal, em que existe apenas um par IJ, de maneira que o I é menor do que o J, o tal I é maior do que o tal J e que deixa os demais elementos fixos, ou seja, tal de K é igual a K. Para todo K diferente de I e J. Tal transposição é indicada por IJ. Então vamos lá. Qual é o IJ dada essa permutação aqui? Qual é a transposição dela? Ou seja, de quantos modos eu volto, né? Para lá. Ou seja, isso aqui eu tenho o I igual a 1 e o J igual a 2. Está aqui, ó. Agora, isso aqui é uma transposição? Porque eu estou trocando o I pelo J, né? Tá aqui, ó. Troquei o I pelo J e o J pelo I. E deixei fixo os caras que são diferentes de I. Tá aqui, ó. Esse cara e esse cara é diferente de I igual a 2 e J igual a 3. Por exemplo, essa permutação aqui, ela é uma transposição? Vejamos. Esse elemento aqui, o I igual a 3, eu vou ter que trocar com o J igual a 6. Eles estão trocados, ou seja, quando o I for 3 e o J for 6, quando chegar no I igual a 6, o J é 3? É. Pronto, então eu tenho uma transposição aqui. Por que isso aqui é uma transposição? Eu troquei dois índices, né? Ó. E todos os outros eu deixei o quê? Fixo, tá bom? Todos os outros permanecem fixos. Isso aí é o que vai ser definido como uma transposição.
Ou seja, muito facilmente a gente percebe que as transposições são permutações ímpares, dado que elas deixam inalterados n-2 elementos, né? Porque a gente troca pelo menos só troca 2 elementos e deixa todos os outros fixos, né? Então são permutação ímpar, tá bom? Tanto o teorema que se segue e o corolário, ele é deixado como exercício porque ele foge do escopo dessa parte aqui, tá bom? Mas vocês podem ver lá nos teoremas aí nos livros de álgebra abstrata, tá bom? Então, o que o teorema 1 me diz é que toda permutação sigma do conjunto natural n, né, natural entes e entes, pode se fatorar da seguinte forma: sigma é tal 1 composto com tal 2 composto com tal s, onde cada tal i desse aí são transposições. Se eu tenho uma outra decomposição para essa permutação, sigma, então ST são ambos ou pares ou ímpares, e além disso o sinal de sigma o sinal de sigma é menos 1 elevado a s, tá bom? Então não tem nenhum, não é difícil, isso aqui a gente só vai usar mesmo porque a gente vai precisar mais lá na frente, tá bom? Como corolário, tá bom? Que é deixado como exercício, a gente vai omitir essa demonstração. O sinal da composição, o sinal de uma composição de permutação, nada mais é do que o produto dos sinais da permutação. É isso que eu estou falando aqui, né? Ó. O sinal de sigma composto com φ é o sinal de sigma vezes o sinal de φ, onde sigma e φ são permutações quaisquer do conjunto. Em particular, para toda transposição tal, o sinal de sigma vezes tal é o sinal de sigma vezes o sinal de tal. Mas toda transposição, aqui pela nota, toda transposição é ímpar. Então o sinal de tal é menos 1. Então é isso aqui. Então, feito essa revisão de permutação, feito essa introdução de permutação, a gente vai partir para a definição propriamente dita de determinantes, usando a ideia de permutação. Então, como é que eu vou considerar um determinante? Seja A uma matriz de ordem n, ou seja, determinante a gente só usa com matrizes de ordem n. Agora a gente vai considerar o seguinte produto. Considere o produto A1, sigma 1, A2, sigma 2, AN, sigma n, tá bom? Onde sigma é uma permutação do conjunto natural n, tá bom? Nesse produto aparece apenas um elemento de cada linha de A, né? Tá aqui, um elemento de cada linha de A. Tá aqui um elemento, outro elemento e assim sucessivamente. Agora o que é que acontece? E apenas um elemento de cada coluna, né? Então aparece apenas um elemento de cada linha e um elemento de cada coluna, né? Pronto. Agora a gente vai multiplicar esse produto pelo sinal da permutação. Multipliquei o produto pelo sinal da permutação, obtive esse produto aqui, tá bom? Quando eu obtenho esse produto aí, agora eu vou tentar somar todos os números, de maneira que sigma percorra o conjunto de todas as permutações de n. N. Porque aí eu estou somando tudo, tá bom? Agora eu estou somando todas as linhas e isso, aquilo, outro. Nesse caso aqui, quando eu começo a somar, isso aqui vai me dar uma quantidade de n fatorial parcelas somatórias. Ou seja, se eu estou por caso de uma matriz de ordem 2, eu vou ter quantas parcelas aqui de soma? 4. Entendido? Então, assim a gente vai trabalhando o conceito de determinante, tá bom? Se eu estou com a matriz de ordem 3, eu vou ter 3 fatorial parcelas, né, nessa soma, ou seja, eu vou ter 6 parcelas. E aí a gente vai trabalhar dessa forma aí, tá bom? Então, esse cara aqui, a esse somatório desse sinal de uma permutação vezes esses caras aqui, eu vou definir como o determinante da matriz A, tá bom? Então, o determinante da matriz A de ordem n é esse número aqui, que é a soma dos sinais, né, da permutação
A1 sigma 1, A2 sigma 2, até o AN sigma N, onde esse sigma percorre todas as permutações, tá bom? De sigma N. Vejamos apropriadamente como é que fica o cálculo de algum dos determinantes realizando por essa definição, tá bom? E aí, pessoal, tudo bom? Agora a gente vai calcular alguns exemplos de determinante. Bora começar com a primeira matriz, né? Uma matriz de ordem 1. Pronto, tá aqui. A matriz de ordem 1 só tem esse cara aqui. Então vamos lá. Se eu pegar as permutações nesse conjunto aqui, ou seja, as permutações em 1, eu só tenho um elemento. Então a minha permutação aqui é aquela que 1 vai 1. Tá bom? Então quem é o det? Quem é o det de A? O det de A é o somatório, tá bom? Do sigma pertencente aos naturais, né? Aqui, N1, tá bom? Do sinal de sigma, A1, sigma 1, tá bom? Então, quem é esse cara aqui? Então, quais são os somatórios que eu tenho aqui? Só tem uma, né? Permutação, então tá aqui. O sinal dessa permutação aqui. O sinal dessa permutação aqui é 1. Então, isso aqui é 1 vezes A1. E o sigma 1 é elevado em 1. Então, pronto. Então, o det de A é igual a A1, 1. Então, tá aqui. Agora, se eu tiver uma matriz de ordem 2. Ou seja, se eu tiver essa matriz aqui. A1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Tá bom? Então, eu estou no N2. No N2, eu tenho dois elementos, 1 e 2. Tá bom? Então, dois elementos aqui. Aqui, as minhas permutações possíveis, né? Que eu posso ter. As minhas permutações possíveis que eu posso ter são duas. Então, aqui, né? Porque eu tenho duas fatorial permutações aqui. Então, quais são elas? É a identidade. Ou seja, 1, 2, 1, 2. E o sinal daqui, o sinal da identidade aqui, ele é mais 1, né? E qual é a outra permutação que eu posso ter? Eu posso ter a permutação 1, 2, 2, 1. E o sinal dessa permutação aqui, é menos 1. Tá bom? Então, vamos usar a fórmula lá do determinante, né? Que a gente apresentou. Então, o det dessa matriz A é o somatório de sigma pertencente aos naturais 2, né? Índice 2. Sigma, o sinal de sigma, ou seja, o sinal da permutação, tá bom? A1, sigma 1. A2, sigma 2, tá bom? Então, é essa aqui, né? Porque eu só tenho dois elementos, então é o somatório. Então, a primeira permutação que eu vou considerar é essa permutação aqui, a permutação da identidade, tá bom? Então, olhando para essa permutação da identidade, quem é o sinal dessa permutação aqui dessa identidade? 1. Que multiplica, né? 1 que multiplica a 1. Agora, o sigma 1, ele é elevado nos 1. Então, é A1, 1, que multiplica A2, sigma 2 elevado em 2. A2, 2. Pronto. Agora mais, porque é um somatório, agora eu vou para a próxima permutação. Quem é essa permutação aqui? A permutação que sigma 1 vai em 2 e que sigma 2 vai em 1. Qual é o sinal dessa permutação aqui? Menos 1. Então, isso aqui vai ficar menos 1. Que multiplica. Aí, vamos lá. A1, sigma 1. Só que sigma 1 aqui é elevado em 2. 2 vezes A1, sigma... A1 não, A2, né? Aqui é um 2. A2, que multiplica A2. Agora, sigma 2 vai em 1. Então, tá aqui, 1. Então, como é que eu calculo o det de A? É pelaquela bem conhecida fórmula, né? Ó, A1 vezes A2, 2, menos A1, 2, vezes A2, 1. Então, aqui é o det de uma matriz de segunda ordem. Se eu for aumentando
a ordem dessa matriz, né? Ou seja, se eu considerar agora se eu considerar uma matriz 3 por 3, tá aqui a matriz, ó. A matriz 3 por 3 é A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, tá bom? Eu estou no meu conjunto N3. N3 é o conjunto que tem 1, 2 e 3. Então, qual é a cardinalidade do conjunto das permutações que eu tenho? Eu tenho 6 permutações. Quais são elas? Está aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui está o sinal dela. Mais 1. A próxima eu tenho 1, 2, 3. 1, 3, 2. Está aqui o sinal dela. Menos 1. A próxima permutação. Eu tenho 1, 2, 3. 2, 3, 1. Que aqui eu tenho mais. Uma permutação de mais. Aqui eu tenho 1, 2, 3. 3, 2, 1. Então aqui eu tenho menos. O sinal, né? Lembrando que esses caras aqui, ó. Esses caras aqui. Eu vou até apagar aqui. Esses caras aqui, que estão agora em vermelho, são os sinais dessa permutação. Positivo, uma permutação ímpar e uma permutação par. Tá bom? Então, qual é a próxima? A próxima eu vou ter 1, 2, 3. 3, 1, 2, que é positivo. E essa aqui é 1, 2, 3. 2, 1, 3, que é negativo, tá bom? Então, vou só marcar aqui. Então, aqui vai ficar mais 1 e menos 1, tá bom? Então, como é que é o determinante? Como é que é o determinante de uma matriz que está aí nesse cara aí? É o somatório de sigma, que está em N3, né? Não é N3 aqui, é N3. Essa notação ainda não é tão certa, tá bom? Ou seja, eu vou variar as permutações que estão nesse conjunto de 3 elementos. O sinal de sigma, que multiplica A1 sigma 1, A2 sigma 2, A3 sigma 3, tá bom? Então, eu vou fazer esse cara aí. Então, eu vou fazer algumas e as outras a gente fica aqui, tá bom? Olhando. Então, vejamos, eu vou somar as pares, as permutações que tem sinal positivo, tá bom? Então, todas aqui. Então, olhando para essa permutação aqui, o sigma 1, 1, aqui, ele é elevado no 1. Então, esse cara aqui fica A1, 1, que multiplica o 2, sigma 2 elevado em 2. Então, A2, 2, que multiplica o 3 elevado no 3, A3, 3. Então, esse é o primeiro elemento. Como eu estou somando só as pares, né? Então, ainda é mais aqui. Então, agora eu vou olhar para essa permutação aqui. Aqui vai ficar A1. O sigma 1, quem é a imagem de 1 por essa permutação aqui? 2. A1, 2. Que multiplica A2, sigma 2. O sigma 2 vem em sigma 3. Vem em 3. Pronto. O A3 e o 3 vai em 1. A3, 1. Pronto. Aqui. Aí a gente vai para outra permutação par. Mas, agora vem para essa permutação aqui. Então, vai ficar A1. O 1, ele vai em 3. Então, A1, 3. Que multiplica A2. O 2 vai em 1. Então, A2, 1. A3. O 3 vai em 2. 3, 2. Agora eu estou nas minhas permutações que tem sinais, permutações ímpares, né? Ou seja, os sinais são negativos, então é menos. E aí, se eu repetir o mesmo estudo, então aqui vai ficar A1, 1, A2, 3, A3, 2, menos A1, 3, A2, 2, A3, 1, menos A1, 2, A2, 1, A3, 2.
que essa expressão aqui, ela é justamente aquela bem conhecida lá do ensino médio, né? Aquela que tem umas representações gráficas para o cálculo dele aqui. Tá bom? Então a gente vê que a gente pode fazer isso. Então, para o caso... Então, e note que eu tenho quantas parcelas aqui sempre, ó. Aqui eu tenho... Aqui, só em termos para acertar a notação, o conjunto das permutações, tá bom? O conjunto das permutações de n elementos, a gente vai denotar ele assim, ó, tá bom? É o Sn, tá bom? Então, deixa só para a gente permanecer com a notação boa. Então, esse aqui é o S3, tá bom? Então, eu estou variando as minhas permutações. Como eu estou no S3, eu tenho quantas permutações? 6. E note que aqui eu tenho 6 parcelas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parcelas, tá bom? Da mesma forma, se eu vir aqui, né, esse cara ajeitando a notação dele, isso aqui não é N, esse cara aqui vai ser o S1. Eu tenho quantas parcelas aqui, ó? 1, porque eu só tenho uma permutação, que é a permutação identidade. E se eu vier para cá, né? Então eu estou em S2, eu tenho quantas permutações? 2, então tá aqui, 2 parcelas. Tá bom? Então a gente pode, né, fazer isso. É claro que o cálculo de determinantes feito a partir dessa definição se torna trabalhoso em demasia para n maior ou igual do que 3. Mas assim, há expressões que são mais fáceis de calcular com ela, quando eu tenho um conjunto de zero fora da diagonal principal, me entende? Isso aí é bem simplesinho, tá bom? Então, deixo como exercício para verificar que quando eu tenho uma matriz que todos os elementos são nulos, exceto da diagonal principal, o determinante dessa matriz é o produto dos elementos da diagonal principal, tá bom? Vejamos algumas propriedades que nos auxiliam a fazer o cálculo de determinantes. Bom, feito os exemplos, né, o cálculo de alguns determinantes de ordem 1, 2 e 3, passemos às propriedades dos determinantes, tá bom? Então, a gente vai considerar uma matriz aqui, de ordem n, a linha j-ésima, tá bom, da matriz, a linha j-ésima da matriz vai ser denotada por AJ, né? Então, AJ1, AJ2, AJN, tá bom? Vamos indicar, que a gente vai indicar por AJ, tá bom? Então, essa matriz aí, ela pode ser representada dessa forma aqui, né? A matriz A, ela pode ser representada da forma A1, porque aqui vai estar todos os elementos, né? A1, A12, A13 até o A1N. A2, que vai estar todos os elementos, e assim sucessivamente. Tá bom? Então eu posso escrever a minha matriz, né? Tomando como representação a linha J, a j-ésima linha, né? Essa matriz aqui, né? A J é justamente esse cara aqui, tá bom? A gente vai indicar dessa forma aqui. Então, esse aqui é a N, né? Aqui tem a N1, a N2, a N3 até o ANN. Dessa forma, se eu aplicar o determinante dos dois lados, o det de A vai ser escrito como o det dessa matriz aqui, tá bom? Então, a gente pode pensar o determinante, eu estou pensando o determinante como uma função de n linhas, mas eu também posso pensar o determinante como função de n colunas, tá bom? Não tem nenhum problema, tá bom? A partir dessa coisa aí, a gente vai fazer o seguinte, vai provar essas 5 proposições aí. Tá bom? Que são 7, né? Daqui a pouco tem mais 2. A primeira proposição, que são as propriedades, vai dizer o seguinte. A função determinante ela é linear em cada uma das variáveis, né? Então, ou seja, ela é linear em cada uma das linhas que eu estou considerando, tá bom? A gente vai, daqui a pouco, exibir uma prova mais detalhada dessa propriedade. Se a matriz A for essa aqui, né? É uma matriz de ordem n, aqui eu estou considerando agora essa representação aqui, A1, A2, AN, mas basicamente eu também posso representar, né, em cada uma das variáveis. Se isso aqui for uma matriz de ordem n, e se AJ for igual a K, então o det de A é 0. Ou seja, o determinante de uma matriz que tem duas linhas iguais é 0, tá bom?
Dado uma matriz de ordem N, suponhamos que B é a matriz obtida da seguinte maneira, né? Eu estou trocando duas linhas, né? Ó, eu peguei a linha I da matriz A e coloquei na posição J, e peguei a linha J e coloquei na posição I. Então a matriz B é determinada como uma troca de duas linhas, né? Então o det dessa matriz B, né, é igual a menos o det de A, tá bom? Então a gente vai provar daqui a pouco. Seja A essa matriz aqui, né, A1 até a N. Então vale a seguinte identidade: o det de A, que é representado como o det dessas linhas aqui, ou colunas, né? Você não faz distinção, porque o determinante pode ser representado como uma função de linha ou uma função de coluna. Ele é igual ao determinante de A1. Aí aqui eu vou pegar numa determinada linha, eu vou pegar a linha e vou somar com uma combinação linear de outras linhas que não seja aquela própria linha, né? Então esse somatório aqui, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, ele é uma combinação linear, tá aqui, ó, alfa K, das outras linhas, ou seja, de K variando de 1 até N. Eu estou pegando outras linhas ou outras colunas aí, se eu pegar coluna, só tem coluna, tá bom? De tal forma que esse K ele seja diferente da própria linha. Porque a gente já viu, se eu tenho duas linhas que são iguais, o determinante de A é zero, tá bom? Então isso aí fica... A gente vai provar essa proposição 4. Provar a gente vai deixar como exercício, tá bom? A gente já adianta para fazer como exercício. A proposição 5, ele diz que o det de A é igual ao det da matriz transposta, né? Ó, aqui é o det da matriz transposta para toda matriz de ordem N. Isso aí não é difícil, dado que o determinante pode ser visto como uma função de linha ou como uma função de coluna. Então a gente já tem isso aí imediatamente, fica como exercício, é bem fácil, tá bom? Fazer isso. O que eu estou tratando aqui de linha, você pode tratar como coluna, então fica aí como exercício. E aí, para finalizar, a gente vai tentar exibir um cálculo fácil de como a gente vai fazer o cálculo do determinante dessa matriz aí, né? A gente vai exibir o cálculo do determinante dessa matriz aí, uma matriz de ordem 4, né? Uma matriz 4 por 4, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai provar essas 5 proposições. Mais explicitamente, nós vamos provar a proposição item 1, 2 e 3. Item 4 é deixado como exercício para vocês, tá bom? E o item 5 nada mais é do que você ver a função determinante como uma função de coluna e não como função de linha e vice-versa, então sai imediatamente, tá bom? Vejamos a prova da proposição e o cálculo do determinante daquela matriz, tá bom? Bom, galera, agora a gente vai começar a provar, né, os itens da proposição. Então isso aqui é a proposição, a parte das provas, tá bom? A prova das proposições. A primeira proposição, ela me diz o seguinte: ela diz que a função determinante é linear em cada uma das variáveis, né? Ou seja, se eu tenho que provar que o det de A1, né, esse A aqui, A2, até essa linha aqui, AI, mais AI', esse aqui, até o AN, esse aqui é igual. Eu tenho que provar que isso aqui é igual ao det de A1, A2, A1, AN, mais o det de A1, A2, até AI', AN. Tá bom? Eu tenho que provar isso. E se eu tenho que provar isso aqui, e a outra propriedade é que ela é linear, então eu tenho que provar que o A1, A2, até um lambda AI, AN, isso aqui vai ser igual a lambda, né? O det daquela matriz lá, A1, AI, AN, né? Mas note que isso aí decorre imediatamente, né?
lembre que a definição de determinante de uma matriz A, ele nada mais é do que o somatório dos sinais da permutação A1 sigma 1 a n sigma n. Então decorre imediatamente, né? Dado que cada uma das parcelas desse cara aqui aparece um e apenas um elemento de cada linha. Como aqui eu tenho dois elementos, num determinado ponto aqui do meio, aqui, por exemplo, eu vou ter um A, aqui no caso aqui vai ficar assim, A1, aí não, AI. Aqui eu vou ter um AI, sigma I, mais um AI linha, sigma I linha. Esses caras aqui, eles são reais, ou seja, eu posso distribuir ele como real. E cada uma dessas parcelas aqui vai ser multiplicada, né? Então eu posso, uma parte vai vir para cá, que é justamente essa. E a outra parte você vai multiplicar com essa, que é justamente essa. Da mesma forma aqui. Então a primeira propriedade sai facilmente daí. Vejamos um exemplo dessa primeira propriedade aqui, para a gente absorver ela, um exemplo para que ela seja absorvida, né, imediatamente, como uma coisa útil, tá bom? Vamos colocar aqui um lápis. Então, se eu pego o det de x mais 1, y mais 1, z menos 3, tá bom? E aqui vai ficar 1, 0, 2, 2, 2, 1. Como é que eu posso escrever esse det? Eu posso escrever esse det como dois casos, né? Eu posso escrever esse det de x, 1, 2, y, 0, 2, z, 2, 1, mais o det de 1, 1, menos 3, 1, 0, 2, 2, 2, 1. Tá bom? Então, posso escrever dessa forma aqui. Tá bom? Da mesma forma, se eu tiver um cara multiplicando, também vai ser. E assim sucessivamente. Eu posso reescrever o meu determinante de acordo com o que eu quero. Tá bom? Eu posso reescrever o meu determinante de acordo com o que eu quero. Então, essa é primeiro item, né, da proposição. O item 2, ele diz o seguinte: se eu tenho. O item 2 é o seguinte: se eu tenho duas matrizes de mesma ordem, cujo as linhas são iguais, então o det de A é igual a 0. Isso aqui fica como exercício para vocês já na lista, tá bom? Isso aqui fica como exercício para vocês, tá bom? Isso aqui vai ficar como exercício para vocês, bem facinho. O terceiro item é, se eu der uma matriz B, né, de tal forma que a matriz B ela é obtida a partir da matriz A, permutando duas linhas, né, ou duas colunas, AI, AJ, então o determinante dessa matriz é 0, né? Então a gente vai usar fortemente o item 2, ou seja, vamos tentar calcular quem é o det de A1, AI mais AJ, AI mais AJ, AN. Essa matriz aqui, escrita dessa forma aqui, eu tenho duas linhas iguais, está aqui ela, né? Ó, eu tenho essa linha aqui e essa. Tá bom? Essas duas linhas são iguais, então pelo item 2, esse determinante aqui é 0, tá bom? Entendido? Esse determinante é 0. Mas, sendo esse determinante 0, o que é que vai acontecer? Eu posso, sendo esse aqui um determinante, e o determinante é linear em cada entrada, eu posso reescrever essa parte aqui esquerda, né? Ó, reescrever o lado esquerdo. Eu posso reescrever o lado esquerdo da seguinte forma, né? Ó, eu vou distribuir isso aqui, né? Ou seja, esse determinante aqui é o det de A1, AI, AN, mais o det de A1, AI, AJ,
AN, tá bom? Ou seja, eu peguei esse cara aqui, peguei o primeiro desse cara aqui, distribuí com esse cara aqui, e agora eu vou fazer o contrário, mais esse cara aqui é o det de A1, AJ, AI, AN, né? Mais, agora o segundo, né? É o det de AI, AJ, AJ, AN. Eu sei que esses quatro determinantes vieram só do lado esquerdo e esses quatro determinantes é igual a zero. Mas note, aqui eu tenho um determinante que tem duas linhas iguais, né? Ó, essa aqui é igual a essa linha aqui, ou coluna. Então esse cara aqui é zero. Da mesma forma, esse cara aqui é zero. O que nos dá a seguinte expressão, que o det de A1, AI, AJ, AN, mais o det, né, de AI, AJ, AI, AN, né, esse cara aqui tem um pontozinho, né, aqui, ó, AN, esses dois caras aqui dão zero, né, mas A1, A e AJ, isso aqui é o det de A, então isso aqui é o det de A. Mas, quando eu troco o I pelo J aqui, eu tenho o det de B. Isso aqui é igual a zero, portanto, o det de B é igual a menos o det de A. E aí, bem facinho, né? Os itens 4 e 5 ficam também para vocês, tá bom? Então, nada mais é, a gente está provando aquelas propriedades de determinantes via essa definição aqui que a gente encontrou. Então, a gente vai calcular agora o determinante dessa matriz A aqui, né? Ou seja, um exemplozinho aqui, seja a matriz A dada da seguinte forma, né? Eu tenho uma matriz A da seguinte forma. A matriz A é a matriz 1, 5, 2, 1, 3, 4, 2, 0, 1, 2, 1, 2, 0, 3, 1, 3. Tá aqui essa matriz aqui. Então, o que é que acontece? O item 4 da proposição diz o seguinte, que eu posso multiplicar uma linha, somar com outra e fazer a mesma linha que não, o determinante permanece inalterado, né? Não se muda. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa primeira linha aqui, a primeira coluna aqui, eu vou pegar a coluna aqui, eu vou multiplicar essa primeira coluna aqui, ó. Eu vou marcar ela aqui. Então, eu vou pegar essa coluna aqui e vou multiplicar por menos 5, tá bom? E vou somar com a segunda coluna, tá bom? Quando eu pegar essa coluna e multiplicar por menos 5 e somar com a segunda coluna, isso aqui vai me dar o seguinte, vai me dar 1, 3, 1 e 0. Isso aqui não muda, né? Agora eu vou estender aqui, vou fazer bem assim. Menos 5 mais 5, menos 15 mais 4, né? Ó, veja que o que está aqui do lado esquerdo é a primeira coluna multiplicada por menos 5, menos 5 mais 2, 0 mais 3. E aqui eu vou permanecer 2, 2, 1, 1, 1, 0, 2, 3. Note que esse cara, do jeito que a gente está fazendo, não é tão comum, né? Porque a gente tenta multiplicar a linha. Mas eu posso multiplicar a linha ou coluna, é a mesma coisa. Da mesma forma, agora a gente vai calcular aqui, né? O que está aqui nessa coluna 2 aqui. Então, isso aqui vai ficar 1, 3, 1, 0. 0 menos 11, menos 3, 3. 2, 2, 1, 1, 1, 0, 2 e 3. Pronto, então eu multipliquei. Da mesmo jeito, eu vou multiplicar agora essa coluna aqui. Eu vou multiplicar agora essa coluna aqui. Vou multiplicar agora essa coluna aqui por menos 2, tá bom? Vou multiplicar essa coluna aqui por menos 2, tá bom? Essa não. A primeira coluna, né? Vou multiplicar a primeira coluna por menos 2. E vou somar agora com a terceira coluna, né? Então, esse cara aqui vai me dar o seguinte. Isso aqui é o A1, que é equivalente a 2, tá bom? São matrizes equivalentes. Então, A2
vai me dar o seguinte, quando eu multiplicar essa por menos 2, então aqui vai ficar assim, ó. 1, 3, 1, 0. 0 menos 11, menos 3, 3. Menos 2, menos 6, menos 2, 0. Veja que esses números aqui, que eu escrevi aqui, é justamente essa coluna aqui multiplicado por menos 2. E vou somar com 2, né? 2, 1 e 1. Quando eu fizer essa soma aqui, né? Isso aqui vai me dar o seguinte. Quanto é que isso aqui vai me dar? Vai me dar 0, menos 4, menos 1 e 1. E aí eu vou repetir a terceira coluna, que é 1, 0, 2, 3, tá bom? Então essa aqui é um A2, que é equivalente, e assim sucessivamente, tá bom? Do mesmo jeito eu posso subtrair, né? Ó, se eu subtrair essa coluna aqui agora, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar, se eu fizer isso aqui, agora, eu vou pegar essa coluna aqui, multiplicar por menos 1 e somar com a última, eu vou obter uma quarta matriz aqui, uma A3 aqui. Essa 3 ela vai ser dada assim, 1, 0, 0, 0. 3 menos 11 menos 4, 3, tá bom? 1 menos 3 menos 1 é 1. 0, 3, 1 e 3. Pronto, então tá aqui. Então isso aí não tem nenhum, não é difícil ver isso, né? E aí a gente vai multiplicando. Pega a segunda, aí qual é o próximo passo aqui? Vou pegar a segunda coluna. O meu interesse agora aqui é fazer isso aqui 0, 0 e 0, tá bom? Eu tenho que fazer esses três caras aqui ser 0. Porque o meu interesse aqui é chegar, depois de alguns passos, eu vou deixar aí para vocês tentarem. Depois de alguns passos, eu vou chegar num certo AN aqui, AN estrela, de tal forma que a matriz ela vai ser triangular, ou seja, vai ser assim, 1, 3, 1, 0, 0 menos 11, menos 3, 3, 0, 0, 1 onzeavos, tá bom? Menos 1 onzeavos, 0, 0, 0 e 4. Ou seja, eu tenho uma matriz triangular, né? Aqui, ó. E aí, essa matriz aqui é facilmente calculado o determinante dela, e o determinante dessa matriz, que é equivalente ao determinante de A, é menos 4. Tá bom? Então, isso aqui é bem facinho fazer isso, né? Então, não é difícil você fazer isso, porque o determinante dessa matriz aqui, nada mais, nada menos, que é o produto da diagonal principal, né? Ó, produto dessa diagonal principal, tá bom? Então, numa matriz triangular superior, o determinante dela é o produto da diagonal principal, tá bom? Então, veja que é bem simples. A gente partiu de uma ideia bem abstrata, né, de permutação, e a gente foi construindo o conceito de determinante. Bom, então, feito a prova da proposição e o exemplo, a gente encerra esse vídeo, desejando a todos bons estudos. E no próximo vídeo, que é a continuação desse capítulo, nós veremos cofatores, tá bom? Veremos a adjunta clássica inversa, bem como a regra de Cramer e o determinante de um operador linear, tá bom? Então, todos bons estudos. Até breve.